Olá, amigos. Boa noite. Hoje, nossa quinta-feira, dia 22 de abril de 2021, aniversário da descoberta do Brasil, e é bom nós lembrarmos sempre disso, pedindo já antecipadamente as bênçãos dos céus para esta terra que amamos tanto. Meus amigos, vamos à nossa prece, depois dos nossos boa noite a todos que estão conosco semanalmente, diariamente, incansavelmente. Então vamos agradecendo a Deus por isso, dizendo simplesmente: Pai de bondade, ampara-nos em nossas necessidades, ilumina as nossas consciências e apacenta os nossos corações. Através de Jesus, o Mestre amado, os seus ensinos, a sua luz e a sua paz. Que os benfeitores espirituais possam encontrar em cada um de nós um elemento útil à seara do bem onde quer que estejamos. E assim, Pai, agradecemos a presença dos amigos, a companhia de todos e ao mundo espiritual amigo que não nos tem faltado. Abençoa-nos, Pai, abençoa-nos, Mestre, hoje e sempre. Que assim seja. Vamos lá então os nossos amigos, Yara, Márcia, Ivete, Jane, Cazuco, Célia, Cláudia, Sandra, amigos que estão conosco constantemente, como dissemos, e para nós é um motivo de alegria dessa confiança dos companheiros de todas as horas. Isso é importante para qualquer pessoa, sentir-se então bem acompanhada, e nós agradecemos. Eliane de Ubatuba, Brígida, sejam todos bem-vindos. Dilza, uma alegria. Maria Geni, bom que estamos juntos, bom que podemos. Júlio César, Terezinha, bom que nós podemos aproveitar ao máximo isto que nos é oferecido. E hoje, nossa noite de quinta-feira e última noite da semana que fazemos as nossas reflexões, o tema é Maria, a Mãe de Jesus. Estamos nos términos da obra Boa Nova, do Espírito Humberto de Campos, através da psicografia de Chico Xavier. E esta obra trata de vários momentos da vivência do Cristo na Terra e encerra o último capítulo, encerrando com a fala a respeito de Maria, Mãe de Jesus. Então vamos lá, Juliana, boa noite, Terezinha, boa noite, Cidinha, sejam bem-vindos todos, Edith, sejam bem-vindos, e que possamos, Gil, Beth, que nós possamos aproveitar ao máximo esses ensinos. Vamos relembrar então um pouquinho deste capítulo 30, que nós já estávamos refletindo sobre ele, onde Maria se encontrava já em idade avançada, realizando um trabalho de assistência às pessoas mais necessitadas, sejam de males físicos ou espirituais ou emocionais. Ela estava sempre ali, sempre ao alcance. E na sua casinha, naquele promontório da entrada de Éfeso, distante quase 7 quilômetros do centro de Éfeso. Dali ela avistava o mar, ali ela tinha uma aragem gostosa, e ali estava a sua casinha, que acabava sendo conhecida como a Casa do Caminho, porque era o caminho para chegar a Éfeso. E era a casa da Santíssima, ou da Mãe Santíssima, porque esse era o título que aqueles necessitados, atendidos por ela, haviam dado. Um título merecido para que então todos pudessem conhecê-la. E assim ela seguia na sua tarefa, muitas vezes sem poder estar mesmo com João, que tinha a tarefa em Éfeso de conduzir bem a igreja, e ela ficava muito tempo sozinha. Então nós paramos no momento em que, após um dia de atendimento a várias pessoas, as pessoas voltando para o seu lar, Maria estava sozinha na sua casa. E olhando o luar que começava a surgir, ela estava ali em meditação, tranquila, rememorando Tiberíades, rememorando sua época da Galileia, lembrando-se de Jesus, o Filho amado, de todas as ocorrências da sua vida, quando dela se aproxima uma pessoa. Ela percebe o vulto de um pedinte que se aproximava, né, do local em que ela estava. E ela ouve deste homem
ela vê aquele vulto. Nós temos que lembrar que não tínhamos lâmpadas elétricas, então era o luar que clareava aquele jardim, aquele local onde ela estava. Vamos lá que eu preciso dizer boa noite a vários amigos aqui, Carol, Rosa Pistilli, Simone, Selma, são amigos que estão chegando conosco, Silvia, Dirceu, são os amigos que estão conosco. Bem, então ela ouve daquele vulto, da aparência de um homem, ela ouve o seguinte: minha mãe, exclamou aquele recém-chegado. Mas isso era a fala que todos se dirigiam a ela, como Mãe Santíssima, todos de minha mãe, nossa mãe, era assim que se referiam a ela. Então, para ela não havia novidade naquela expressão minha mãe, alguém que desejava falar com ela. Mas todos aqueles que usavam dessa forma carinhosa de falar com ela, aquele homem continuou dizendo: venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Era uma expressão que qualquer um daqueles amigos de Maria poderia ter dito, que ia fazer companhia e receber a bênção da Mãe Santíssima. Maternalmente, ela o convidou a entrar, impressionada com aquela voz que lhe inspirava profunda simpatia. Havia algo naquela voz, ela não tinha identificado aquele vulto, na voz masculina que se apresentava, havia algo que a agradava profundamente. O peregrino, quer dizer, aquele andante, aquele que percorria os caminhos, e até hoje é muito interessante, porque quando se vai fazer a Terra Santa, viagem à Terra Santa, recebe-se mesmo o diploma de peregrino de Jerusalém, peregrino da Terra Santa. Quer dizer, aqueles que caminham pelos vários locais hoje onde o Cristo esteve, recebem esse título. À época era o título comum, era aquele que peregrinava, ia de um lugar para outro, pelos caminhos da vida. Então, narra a obra de Humberto de Campos, o peregrino lhe falou do céu, confortando-a delicadamente, quer dizer, ele engatou uma conversa, falando muitas coisas a Maria, que estava ali sozinha. Comentou as bem-aventuranças divinas que aguardavam todos os devotados sinceros filhos de Deus, dando a entender que compreendia as mais ternas saudades do coração. Maria tinha saudades do filho, saudades de tantos amigos que pereceram, tantos companheiros de jornada, mas especialmente do filho. Ela não verbalizava isso, mas aquele homem conseguia falar ao seu coração, dando a entender que ele sabia da dor que ela trazia na alma, que era a separação do filho amado. Maria sentiu-se empolgada por tocante surpresa. Ela ficou extasiada, aquele toque ao seu coração, aos seus sentimentos mais nobres, a encheram de alegria. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa com bálsamos tão doçurosos? Ela estava intrigada com aquele homem que adentrara o seu lar. E é interessante nós pensarmos que ela não reconhecia aquele homem, nem a voz ela reconhecia. Ninguém ou nenhuma criatura lhe surgira até então para dar, era sempre para pedir alguma coisa. Todos que a buscavam, todos que procuravam se aproximar dela, como até hoje, a grande maioria, 99% das pessoas que se lembram de Maria, mãe de Jesus, lembram para pedir alguma coisa. É a proteção, é a ajuda, é o amparo para a família, é a calma no coração, é a luz na consciência, tudo que nós podemos pedir. Poucos vão para oferecer a ela alguma coisa. Já era assim naquela época. As pessoas iam até a sua casa para pedir. Sempre para pedir, mas aquele homem estranhamente não pediu nada.
Ele estava ali lhe dando o conforto da sua palavra, o aconchego, o carinho, a sua vibração. Então ele estava ali fazendo diferente de todas as pessoas. No entanto, aquele viandante desconhecido lhe derramava no íntimo as mais santas consolações. Com aquelas palavras, ele preenchia o coração de Maria. Um coração solitário e solidário ao mesmo tempo com a dor das criaturas. Onde ouvira noutro tempo aquela voz meiga e carinhosa, Maria achava que conhecia aquela voz que lhe falava. Não era estranho para ela aquele homem que estava diante dos seus olhos. Que emoções eram aquelas que lhe faziam pulsar o coração de tanta carícia? Era tanta delicadeza na voz, era tanto amor nas palavras emitidas, no bálsamo que ela sentia, e tudo isso a fortalecia. Seus olhos se umedeceram de ventura, sem que conseguisse explicar a razão de sua terna emotividade. Ela não sabia por quê. Que ela estava sentindo aquele calor no coração. Ela estava sentindo uma alegria diferente. Ela estava sentindo uma energia diferente que vinha daquele homem para ela. E ela se emocionou. Muitas vezes, fazendo aqui um parênteses, as pessoas dizem assim, mas eu simplesmente... Gente, só um instantinho que eu preciso conectar um fio aqui, um minutinho só. Vai que, de repente, o nosso celular acaba a bateria e aí nós vamos ficar, mal na história. Então, vamos cuidar para que isso não aconteça. Mas voltando, então, à questão, Maria estava ali enriquecida e embevecida com as vibrações, enriquecida com as palavras, embevecida com as vibrações que aquele homem lhe trazia. E nós íamos fazer um parênteses a respeito de que essa sensação que muitas vezes as pessoas dizem assim, não sei, eu estava quieta, parece que eu senti até alguma presença, de repente me deu assim uma emoção, não é tristeza, a pessoa fala, não é tristeza, mas eu fiquei tão emocionada, não sei por quê. E é costume se dizer que são os nossos entes queridos quando nos visitam e que nós registramos esta visita e, consequentemente, e muitas vezes, temos essa emoção que a gente não sabe explicar. A gente quer ficar quietinha, aproveitando aquele momento de emoção que estamos vivendo. Assim, Maria também sentiu essa emoção e seus olhos se encheram de lágrimas. Ela estava emocionada com aquela presença e aquela fala. Foi quando o hóspede anônimo, quer dizer, até aí ela não sabia quem era, ela não tinha identificado, ele não tinha se apresentado a ela, lhe estendeu as mãos generosas e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Foram as palavras desse homem para ela. Como dissemos, ela estava acostumada a oferecer os braços às criaturas. No entanto, este homem estava fazendo diferente. Dizia, minha mãe, venha aos meus braços, oferecendo a ela um pouquinho de carinho, um pouquinho de atenção, porque ela também precisava disso. Nesse instante em que ele estende as mãos e abre os braços e a convida a se aconchegar, nesse instante ela fitou as mãos nobres que se lhe ofereciam num gesto da mais bela ternura. Ela olhou para aquelas mãos que se estendiam para ela. Tomada de comoção profunda, viu nelas 2 chagas, como as que seu filho revelava na cruz, e instintivamente, dirigindo o olhar ansioso para os pés do peregrino, divisou também aí as úlceras causadas pelos cravos do suplício.
É interessante nós olharmos, quer dizer, ela está diante de Jesus, o Filho amado. No entanto, ela não conseguiu identificá-lo de imediato. Ela só o identifica através destes sinais, dos estigmas que ele era portador. Então, muitas vezes, até vamos voltar assim naquelas cartas familiares psicografadas, nas cartas dos entes queridos, às vezes a pessoa não identifica de imediato, mas tem lá uma palavra, tem lá algo que aquela pessoa registra e que a pessoa aí identifica. Ou uma sensação de alguém e, de repente, nós sentimos um perfume que nos identifica a pessoa, algo que nos identifica, porque alguns padrões vibratórios do corpo espiritual são diferentes do corpo de carne. Mesmo Jesus, que estava ali diante dela, materializado para ela, havia alguma diferença que ela não identificou de imediato. São diferenças de que ele poderia ter assumido uma aparência de um peregrino, de um mendigo, de alguém necessitado, ele poderia. Ou de um momento diferente para ela, que até então ela não conhecia, mas quando ele se identifica pelos estigmas, mostrando as mãos e ela olha os pés e percebe as chagas causadas pelos crivos que o prenderam à cruz, é que ela então percebe, ela não pode mais, ela não se conteve mais. Compreendendo a visita amorosa que Deus lhe enviava ao coração, bradou com infinita alegria: meu filho, as úlceras que te fizeram. Muito também significativa essa expressão de Maria, extasiada, encantada, feliz por ver o filho, mas ainda assim observando a maldade, o ferimento que fizeram no corpo de Jesus e que a feriu tanto, doeu tanto. E precipitando-se para ele como mãe carinhosa e desvelada, quis certificar-se, tocando a ferida que lhe fora produzida pelo último lançaço perto do coração. Aquela lança que quebrou costelas de Jesus, que foi feita próxima ao seu coração, ela ainda quis assim tocar aquele corpo e perceber mesmo que havia aquela cicatriz, aquela ferida que ela sofrera tanto. Suas mãos ternas e solícitas o abraçaram na sombra visitada pelo luar, procurando sofregamente a úlcera que tantas lágrimas lhe provocara ao carinho maternal. Ela tinha sofrido muito pela judiação que tinham feito com Jesus, pelo suplício que tinham infligido a ele, e ela presenciou tudo isso, e ali ela estava tocando e vendo realmente era ele. A chaga lateral também estava lá, sob a carícia de suas mãos. Ele manteve para que ela pudesse, não que ele estivesse portador disso no mundo espiritual, mas para que ela não tivesse dúvida nenhuma, ele se apresentou com essas características, a fim de que ela pudesse realmente acreditar que era ele quem estava ali. Não conseguiu dominar seu intenso júbilo. Ela estava feliz demais, porque o filho estava ali, porque ela podia tocá-lo. Claro que isso é o que qualquer mãe deseja, de estar próximo de um filho desencarnado, percebendo, sentindo, ouvindo. E é isto que Maria está extremamente feliz. Num ímpeto de amor, fez um movimento para se ajoelhar. Queria abraçar-se aos pés do seu Jesus, osculá-los com ternura. Ela queria beijar aqueles pés sofridos, o seu Jesus, o seu filho. Ele, porém, levantando-a, cercado de um halo de luz celestial, se lhe ajoelhou aos pés, beijando-lhe as mãos. Olha o respeito de Jesus para com esta mulher
que fora a sua mãe, quem lhe propiciara o corpo biológico para a vida física e dele cuidara até que pudesse cuidar-se por si mesmo. Ele não permitiu que ela se ajoelhasse diante dele, afinal ele era o maior espírito e é que a terra conheceu. Mas ela merecia dele todo o respeito de um filho. É ele quem se ajoelha e beija as suas mãos. E ao beijar as suas mãos, ele diz a ela carinhosamente: sim, minha mãe, sou eu. Venho buscar-te, pois meu pai quer que sejas no meu reino a rainha dos anjos. Olha o que Jesus diz a ela: venho buscar-te. Era chegada a hora de Maria partir da terra. Era chegada a hora do seu desenlace, do seu desencarne. E ele veio buscá-la. Como nós sabemos que os nossos entes queridos vêm também nos buscar. Aqueles que são vinculados a nós, e é muito natural então, pessoas que estão próximo a uma desencarnação ou vivendo um perigo iminente de vida, ver ao seu lado entes queridos já desencarnados. Porque eles vêm para dar apoio, eles vêm para nos conduzir, eles vêm para nos ajudar. E isso Jesus disse: vim buscar-te, venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas no meu reino, que era este reino dos céus, este mundo espiritual, a rainha dos anjos. Os anjos são aqueles espíritos nobres, espíritos já bastante evoluídos, e ela era para coordenar, para estar à frente desses anjos. Maria cambaleou, tomada de inexprimível ventura. A felicidade era grande demais. Ela fraquejou naquele instante. Queria dizer da sua felicidade, manifestar seu agradecimento a Deus, mas o corpo como que lhe paralisara. Ela não conseguia se mover, ela não conseguia expressar seus movimentos. Ela queria fazer isso, mas o corpo não lhe permitia. Enquanto aos seus ouvidos chegavam ecos suaves de saudação do anjo, qual se entoasse 1000 vozes cariciosas entre as harmonias dos céus. A saudação é aquela que nós conhecemos: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Essa foi a saudação do anjo a Maria quando ele veio fazer a anunciação: Ave Maria, cheia de graça, dizendo que ela era a criatura abençoada. E naquele momento em que ela não conseguia, o corpo não respondia ao seu comando, o corpo não obedecia à sua vontade, estava já em momentos finais de vida, ela ouve aquela mesma saudação dos anjos no seu retorno ao mundo espiritual. Assim, no outro dia, ela tem toda essa vivência com Jesus, com o Filho amado. Era noite. No outro dia, pela manhã, logo cedo, 2 portadores humildes desciam a Éfeso, porque João estava em Éfeso, onde regressaram com João para assistir os últimos instantes daquela que lhe fora a Mãe Santíssima. Então eles vão buscar João porque ela está naquele momento de desencarnação, ela praticamente parou, né? A vida estava por um fio desde a noite, e assim a encontraram na manhã do dia seguinte, ainda com vida, mas extenuando o fluido vital. E aí foram buscar João. Maria já não falava. Como dissemos, e é registrado, ela queria expressar, mas seu corpo já não obedecia. Então ela não falava. Em serenidade, por longas horas, ainda esperou a ruptura dos derradeiros laços que aprendiam a vida material.
Nós espíritos, temos um corpo espiritual e um corpo físico quando encarnados. Esses corpos se ligam por filamentos, né, energéticos de um corpo para outro. E na desencarnação vai havendo o esgotamento do fluido vital, vai havendo o desligamento, como se fossem fios que vão sendo desconectados um a um pela espiritualidade, até que aquele espírito possa libertar-se da matéria, seguir a sua vida, deixando a matéria sem fluido vital ali em repouso. Maria não foi exceção. Ela estava encarnada, era um espírito encarnado e o mecanismo é o mesmo para todos. Assim, ela também aguarda por longas horas até que houvesse a ruptura de todos esses laços, dos derradeiros laços que aprendiam a matéria, para que ela pudesse seguir ao mundo espiritual. E esse é o desencarne, é o processo de desencarne que está aí, então, descrito por Humberto de Campos no acontecimento com Maria. A alvorada desdobrava o seu formoso leque de luz quando aquela alma eleita se elevou da terra, onde tantas vezes chorara de júbilo, de saudade e de esperança. É também interessante refletirmos sobre as nossas lágrimas. Há lágrimas de júbilo, há lágrimas de saudade e há lágrimas de esperança nessa nossa trajetória da vida. A felicidade muitas vezes ocasiona lágrimas. A saudade, a separação ocasiona lágrimas. E a esperança, que é uma demonstração de fé. Quantas vezes a pessoa está fazendo uma oração com tanta fé que as lágrimas vertem dos seus olhos. Então nossas lágrimas são manifestação de sentimentos. Nem todas significam dor e tristeza. Muitas significam alegria e outras tantas significam esperança. Então Maria lembrou dessas lágrimas. Não mais via seu filho bem-amado, que certamente a esperaria com as boas-vindas no seu reino de amor. Ele surgiu antes, veio ter com ela, veio avisá-la do processo que iria acontecer da partida, de que ela estava sendo chamada de volta à casa do Pai. Naquele momento, ela não o presenciava ao seu lado, mas tinha certeza que iria reencontrá-lo no seu reino de amor. Mas extensas multidões de entidades angélicas a cercavam cantando hinos de glorificação. Ela não via Jesus, mas muitas entidades angélicas, muitos espíritos luminosos, espíritos sublimes a envolviam naquele instante em que ela deixava o corpo físico, cantando hinos de glorificação. Essa é a colheita de quem semeia o bem. Esse é o amparo para aqueles que ampararam tantas pessoas pelo caminho. É a hora em que ele recebe aquilo que ele dedicou a tanta gente. Maria estava experimentando a gratidão de quantos ela de alguma forma pôde ajudar. Então o nosso agradecimento sempre àqueles que de alguma forma fazem o bem a nós é o reconhecimento disso, e isso é importante porque faz parte da colheita daquele que semeou o bem. Da mesma forma, quem semear o mal vai ter espíritos compatíveis com o mal a esperá-lo do outro lado da vida. Não vão cantar hino de glorificação. Talvez vão rir sarcasticamente, vão dizer algum impropério, mas é a turma a que ele se filiou quando estava encarnado através das suas atitudes, através dos seus pensamentos, seus sentimentos. Então continua Humberto de Campos na sua narrativa dizendo: experimentando a sensação de se estar afastando do mundo, desejou rever a Galileia com os seus sítios preferidos. Naquele momento em que ela sabia, ela estava se desprendendo e sabia que iria partir.
Naquele momento, ela se lembrou do local de sua felicidade, a Galileia, onde Jesus nascera, onde ela se casara, onde ela vivera. É ali o pensamento dela voltou-se para o ninho doméstico. Bastou a manifestação da sua vontade para que a conduzissem à região do lago de Genezaré, de maravilhosa beleza. Naquele instante, os espíritos que a amparavam, a assistiam a conduzir, bastou que ela expressasse um desejo em pensamento e imediatamente ela se viu junto do Mar da Galileia, junto do lago de Genezaré. Reviu todos os quadros do apostolado de seu filho. Ela viu aquelas cenas, Jesus pregando no monte, Jesus pelos caminhos, Jesus falando diante daqueles que estavam semeando, Jesus na barca falando aos pescadores. Ela foi revendo. Há uma expressão que é narrada até por pesquisas, né? Pesquisas médicas dizem que na desencarnação as pessoas veem o filminho da sua vida, as cenas principais. É isto, é o pensamento que volta e revê tudo isso. E isso é nítido diante dos olhos das pessoas que estão à beira de separar-se do corpo físico e adentrar o mundo espiritual. Então ela reviu, ela pôde rever Tiberíades, seus contornos suaves, que apresentava a forma quase perfeita de um alaúde. Lembrou-se então de que naquele instrumento da natureza, Jesus cantara os mais belos poemas de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. O mais belo poema de Jesus são as bem-aventuranças, que ele declama, é o Sermão da Montanha. Este é o mais belo poema de vida e amor em homenagem a Deus e à humanidade. Aquelas águas mansas, filhas do Jordão, ela viu então o Rio Jordão, onde Jesus fora batizado. Onde filhas do Jordão marulhoso e calmo haviam sido as cordas sonoras do cântico evangélico, porque ele pregara por toda aquela região. Jesus percorrera aquela região no seu período de messiato. Dulcíssimas alegrias lhe invadiam o coração. E já a caravana espiritual se dispunha a partir. Ela já tinha visto? Era hora de ir embora. Era hora de partir. Quando Maria se lembrou dos discípulos perseguidos pela crueldade do mundo. Veja, ela não se lembrou só dos seus momentos felizes, da família, do filho, desses locais. Ela também, e poderia partir naquele instante, mas ela se lembrou daqueles discípulos de Jesus que estavam sendo perseguidos. Lembram-se que pouco antes do evento da desencarnação, eles recebem notícias de que cristãos estavam sendo perseguidos e estavam sendo martirizados em Roma. Era a última informação que ela teve e ela se lembrou disso. Se lembrou desses que estavam sofrendo e desejou abraçar os que ficariam no vale de sombras à espera das claridades definitivas do reino de Deus. A terra é o vale de sombras. E ali ela quis abraçar, quis fortalecer aqueles que estavam sendo então perseguidos por causa de Jesus, ou pela causa defendida por Jesus. Emitindo esse pensamento, imprimiu um novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Porque ela pensou, está lá. Pensou, está lá. Basta pensar. O nosso pensamento é instantâneo, é tempo zero. Quando nós pensamos em alguém, em alguma coisa, estamos lá. E Maria, estando lá, toda essa corte de espíritos angelicais a acompanharam também a este ambiente de dores, sofrimentos, dificuldades, aflições que os discípulos de Jesus estavam vivendo.
Assim, ao emitir o pensamento, novo impulso às multidões espirituais que a seguiam de perto. Em poucos instantes, seu olhar divisava uma cidade soberba e maravilhosa, espalhada sobre colinas enfeitadas de carros e numerosos que lhe provocavam assombro, monumentos que lhe provocavam assombro. Ela viu uma cidade grandiosa, grandiosa, cheia de movimentos, cheia de carros, cheia de monumentos enormes. Os mármores mais ricos esplendiam nas magnificentes vias públicas, onde as liteiras patrícias passavam sem cessar, exibindo pedrarias e peles, sustentada por misérrimos escravos. Maria se projetou para Roma. Ela não conhecia Roma. Mas ao se lembrar daqueles que estavam sendo perseguidos pelos romanos, estavam sendo sacrificados em Roma e desejando ampará-los, ela chegou até eles e ela se surpreendeu com a visão daquele ambiente que ela não conhecia. Rico, rico, extremamente rico, suntuoso, mas também com uma vida miserável para os escravos que estavam ali sustentando o luxo e a luxúria daqueles romanos que ali se encontravam. Mais alguns momentos, e seu olhar descobria outra multidão, guardada a ferros em escuros calabouços. As ruas coalhadas de pessoas bem vestidas, ricas, nobres, carregadas por escravos, mostrando sua joia, seu poder, sua suntuosidade. Os monumentos fantásticos. E quem vai a Roma ainda tem ocasião de ver esses monumentos que Maria viu nesse instante. Está lá para ser visto por todos nós. Ainda surpreende os nossos olhos a grandiosidade de tudo isso. E Maria descobriu em paralelo a isso uma outra humanidade que vivia ali, em ferros, guardada a ferros, prisioneira, nos calabouços de Roma. Dois mundos tão diferentes no mesmo local. Um extremamente suntuoso, rico, que ostentava tanto poder, e outro na maior miséria humana que se poderia pensar. Mas estavam ali coabitando o mesmo espaço na face da terra. Penetrou os sombrios cárceres de Esquilino, onde centenas de rostos amargurados retratavam padecimentos atrozes. Os condenados experimentaram no coração um consolo desconhecido. Eles não viram Maria. De início, não viram. Não viram Maria. Mas a sua presença, a sua onda de amorosidade, o seu desejo de ampará-los foi tal que aquelas criaturas em extremo sofrimento sentiram calma no coração, calor, aconchego, força. Porque não era fácil o que eles estavam passando. Fome, sede, castigos, estar preso, masmorra fétida, úmida, doenças, porque ficavam ali tanto tempo aquelas criaturas jogadas. Então, eles experimentaram no coração um consolo desconhecido naquele instante. Maria se aproximou de um a um, participou de suas angústias e orou com suas preces cheias de sofrimento e confiança. Aqueles, um a um ela visitou, um a um ela se aproximou, um a um ela ouviu as súplicas, sentiu-se mãe daquela assembleia de torturados pela injustiça do mundo. Espalhou a claridade misericordiosa de seu espírito entre aquelas fisionomias pálidas e tristes. Eram anciãs que confiavam no Cristo, mulheres que por ele haviam desprezado o conforto do lar, jovens que depunham no evangelho do seu reino toda a sua esperança. Estão na mesma prisão, jovens, crianças, mulheres, velhos, cristãos. Somente porque tinham o rótulo de cristãos. Somente porque queriam viver o bem. Queriam viver a ética, a moralidade. Queriam viver os costumes
apresentados por Jesus. Maria aliviou-lhes o coração e toda a sua esperança. A partir dali, sinceramente desejou deixar-lhes nos espíritos abatidos uma lembrança perene. Que possuía para lhes dar? O que ela poderia fazer naquele instante? O que ela tinha que pudesse oferecer àquelas criaturas em sofrimento? Deveria suplicar a Deus para eles a liberdade? Isso seria o ideal? Mas Jesus ensinara que com ele todo jugo é suave e todo fardo seria leve, parecendo-lhe melhor a escravidão com Deus do que a falsa liberdade nos desvãos do mundo. Eles entendiam. Era preferível estar naquela situação, mas espíritos livres e espíritos íntegros, do que corrompidos pelos valores da materialidade terrena e livres pelas ruas. Livres, fazendo todo tipo de desordem, falcatrua e desmando. Eles preferiam viver ainda a dor da prisão. Recordou que seu filho deixara a força da oração como um poder incontrolável entre os discípulos amados. Então, aqui Maria está lembrando a força da oração, o quanto é importante a oração. Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Ela queria dar àqueles corações um pouco de alegria, um pouco de calor. Vamos aqui que eu não disse boa noite a um punhado de gente, Lourdes, Flávia, Roseli, boa noite a todos, que possamos estar em paz nesse momento, aproveitando ao máximo esses ensinos, essas lembranças que nós então estamos tendo a oportunidade de ter através dessa psicografia de Humberto de Campos, através de Chico Xavier na obra Boa Nova. Então, o que fez Maria naquele instante, quando pensou da possibilidade de alegrar aqueles corações e lembrando-se da força que a oração pode trazer a qualquer um de nós? Então, rogou ao céu que lhe desse a possibilidade de deixar entre os cristãos oprimidos a força da alegria. Foi quando, aproximando-se de uma jovem que estava ali encarcerada, de rosto descarnado e macilento, quer dizer, muito magrinha, muito abatida, muito sofrida diante daquela situação, ela lhe disse ao ouvido. Vejam como é que os espíritos podem nos orientar. Coisas que dizem assim ao pé do ouvido, que nós às vezes até pensamos que a ideia é nossa. No entanto, não é. Aquilo foi insuflado por uma criatura do bem ou do mal, se assim nós desejarmos. Mas no caso de Maria, ela soprou aos ouvidos daquela jovem algo. Ela disse simplesmente àquela jovenzinha: canta, minha filha, tenhamos bom ânimo, convertamos as nossas dores da terra em alegrias para o céu. Canta. E é importante essa boa música, porque ela nos tira de profundos sofrimentos para um estado de equilíbrio. Ela faz com que nós possamos, então, tomar um pouco mais de força, de fôlego para enfrentar a dificuldade. A triste prisioneira nunca saberia compreender o porquê da emotividade que lhe fez vibrar subitamente o coração. Ela sentiu o disparo do coração e não sabia nem a razão desse sentimento que dela se apoderou naquele instante. De olhos estáticos, contemplando o firmamento luminoso, através das grades poderosas, ignorando a razão de sua alegria, cantou um hino de profundo e enternecido amor a Jesus, em que traduzia sua gratidão pelas dores que lhe eram enviadas, transformando todas as suas amarguras
em consoladoras rimas de júbilo e esperança. Isso nos faz até lembrar aquela música que diz: cura, Senhor, onde dói, cura, Senhor, bem aqui, cura, Senhor, onde eu não posso ir. É uma música da nossa atualidade, mas que faz lembrar que muitas vezes nos momentos que nós estamos mais sofridos, começamos com hinos desse tipo e vamos nos enchendo de confiança, de fé, de esperança, na certeza de sermos atendidos. E esta jovenzinha assim procedeu. Daí a instantes, seu canto melodioso era acompanhado pelas centenas de vozes dos que choravam no cárcere, aguardando o glorioso testemunho. 2 pontos importantes à nossa reflexão quando diz que a jovem, de olhos estáticos, contemplava o firmamento luminoso, o que quer dizer que era noite. Vamos lembrar que naquela manhã, Maria estava em processo de desencarnação. Ela ficara todo aquele dia até a noite ainda circulando entre nós com aqueles espíritos amigos para fazer essa peregrinação e despedir-se dos amigos que estavam aqui encarnados, dos familiares, dos amigos, dos discípulos, dos sofredores. Ela ainda fez essa trajetória para depois seguir o seu caminho. E ali nós vemos um outro fato, que eram centenas de prisioneiros. E todos começaram a ganhar força e confiança, sabiam que não escapariam daquela prisão, que o destino era o Coliseu Romano, o destino era o abocanhar das feras, o destino eram as flechadas, as espadas e tudo mais que pudesse acontecer de ruim, de dolorido, de difícil para eles. Mas eles já não visualizavam a dor que se aproximavam. Pelo contrário, eles aguardavam a possibilidade desse testemunho para merecer uma vida mais feliz. O sofrimento dos encarnados à época, nessas condições, era tanto, mas era tanto, que a morte verdadeiramente era uma libertação. E sabendo do destino que estavam produzindo para si mesmo, através da fé, da confiança, das atitudes melhoradas, a libertação seria para algo muito melhor. Sem esses sofrimentos que eles estavam experimentando naquele momento. Logo, a caravana majestosa conduziu ao reino do Mestre e a bendita entre as mulheres, conduziu Maria ao reino do Mestre. E desde esse dia, nos tormentos mais duros, os discípulos de Jesus têm cantado na terra, exprimindo o seu bom ânimo e a sua alegria, guardando a suave lembrança de Nossa Mãe Santíssima. Daí a razão dos hinos religiosos, os hinos que são entoados, que servem sim para fortalecer a fé, para encher o coração de esperança, para trazer vigor a cada um de nós. É uma oração. O cântico, o hino, o inário de uma religião é um momento de oração. A oração é cantada. Os salmos são músicas, são hinos que eram cantados à época. E quanto bem isso faz à alma. Por essa razão, e vai encerrando então irmão X a obra, dizendo: por essa razão, irmãos meus, quando ouvirdes o cântico nos templos das diversas famílias religiosas do cristianismo, não vos esqueçais de fazer no coração um brando silêncio, para que a rosa mística de Nazaré espalhe aí seu perfume. A recomendação desse espírito, e ele encerra assim a sua obra, dizendo que quando ouvirmos os cânticos de uma igreja, de tradição cristã, já que abraçamos o cristianismo, que silenciemos o nosso coração, para que possamos receber do coração as bênçãos de Maria, as bênçãos de Jesus, nos vinculando a uma espiritualidade maior, que é o desejo de todos nós. E assim, amigos,
nesse dia 22 de abril de 2001, aniversário da nossa terra brasileira, estamos encerrando esta obra boa nova com os ensinamentos de Jesus, mas rogando sim que as bênçãos dos céus recaiam sobre nossa pátria, sobre aqueles que estão nas governanças, sobre aqueles que estão nas lideranças, para que suas mentes se clareiem, seus corações se abrandem, seus pensamentos se tornem mais íntegros, mais éticos, mais cristianizados, mais humanos, mais humanidade para com os humanos dessa terra brasileira. É algo para pedirmos a Maria na data de hoje. Agradecidos que estamos da oportunidade de termos durante todo esse período de tempo revisto essa obra, alguns conhecido, e fica o convite para que possam ler, reler e dali tirar muito proveito. Lembrando então que quinta-feira que vem, se Deus quiser, nós começaremos uma nova obra para as nossas reflexões, que será a obra Vidas Vazias de Joana de Ângeles. Se Deus quiser, tiraremos também dessa nova obra de Joana de Ângeles muitos ensinamentos para o nosso caminhar. Por ora, guardemos de Maria essa lembrança belíssima, que seja a oração, o cântico, a vibração para todas as criaturas, com a proteção de Maria, Mãe de Jesus. E queremos encerrar as nossas atividades de hoje com aquele poema que é da obra Parnaso de Além Túmulo, que tem como o título Ave Maria, a saudação, Ave Maria. Ave é Senhora, salve, salve Maria. É uma forma de cumprimentar. E que ela receba de nós a gratidão por tudo, por poder trazer no ventre aquele que para nós é o modelo e guia, aquele que é o governador planetário e que se fez homem para estar entre nós. Então, guardemos essas palavras, que ela possa abençoar os lares e os corações. Ave Maria, Senhora do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Cheia de graça e bondade, é por vós que conhecemos a eterna revelação da vida em seus dons supremos. O Senhor sempre é convosco, mensageira da ternura, providência dos que choram nas sombras da desventura. Bendita sois vós, Rainha, estrela da humanidade, rosa mística da fé, lírio puro da humildade. Entre as mulheres sois vós, a mãe das mães desvalidas, nossa porta de esperança e o anjo de nossas vidas. Bendito o fruto imortal da vossa missão de luz, desde a paz da manjedoura, as dores além da cruz. Assim seja para sempre, ó divina soberana, refúgio dos que padecem nas dores da luta humana. Ave Maria, Senhora, do amor que ampara e redime, ai do mundo se não fora a vossa missão sublime. Que Maria, Mãe de Jesus, abençoe toda esta humanidade terrena, abençoe os nossos lares, as famílias, aqueles que estão sofridos nos leitos de dor, e que assim a luz se faça, a paz se faça, a saúde se restabeleça, a alegria possa estar nos corações. Muita paz a todos e até, se Deus quiser, segunda-feira, quando estaremos de volta com os nossos estudos. Deus abençoe a todos. Boa noite.